Boa noite a todos. Hoje é mais uma vez aí o encontro do projeto Extra Quadra da Associação Brasileira de Treinadores. Esse encontro aí que é exclusivo para os associados, né? A gente tenta dar algumas contrapartidas aí para aqueles que são associados, né? Uma delas é o projeto Extra Quadra. Tem novos projetos vindo por aí, inclusive eu vou apresentar, amanhã tem uma reunião da associação da diretoria, vou apresentar o calendário acadêmico para todo o ano de 2021, então também vem outras coisas por aí, e espero que seja útil sempre para todos, que possa agregar para todos nós, né? Acho que cada encontro aí, não tem ninguém que não saia daqui aprendendo uma coisa nova, um conceito diferente, né? E a ideia é essa. E hoje, inaugurando uma nova etapa, desculpa pessoal que eu estou admitindo aqui, um pessoal que está entrando, hoje inaugurando uma nova etapa do projeto Extra Quadra, além de termos aí um nome consagrado que é o Paulo Mussalem, que daqui a pouco eu já vou fazer as honras, das boas-vindas aí, nós temos então um associado abrindo a aula do Paulo Mussalem, que é o professor Osvaldo, que está aqui conosco, tá? Então a gente vai fazer sempre uma aulinha aí de meia hora, com um associado. Eu já tenho alguns associados na pauta e outros que me procuraram em modo privado, que gostariam de participar, gostariam enfim, de expor aí as suas ideias. Então, hoje nós temos aí a dobradinha com o professor Osvaldo e o professor Mussalem. Professor Osvaldo, professor Paulo Mussalem, boa noite. Obrigado aí por aceitarem esse desafio. Vai ser um prazer aí estar com vocês essa noite aí, que seja agradável para todos, tá? Dá primeiro a palavra aí ao professor Osvaldo, só para dar seu boa noite aí, bem rapidamente, depois eu passo a palavra ao Paulo. Primeiro, quero agradecer a todos a oportunidade do convite de vir aqui. Eu me sinto abrilhantado. Estar abrindo uma palestra para Paulo Mussalem não é para poucos, isso é para muito poucos, raridade. Então, o Paulo Mussalem é a estrela e eu vou tentar usar o tempo mais rápido possível, os 30 minutos, para que nós todos possamos conseguir sugar o conhecimento do mestre, porque a vida é nada mais do que reconhecer quem produziu. E a humildade é valorizar. Eu estou aqui para aprender com o senhor. Trocarei algumas mensagens, algumas ideias, e vamos dar sequência para o Harrison dar continuidade. Obrigado pelo convite. Obrigado, professor Osvaldo. Pode ter certeza que, assim como a fala do Mussalem, a tua também será importante para todos nós aí. Professor Paulo Mussalem, meu amigo aí de longa data, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né, em duas ocasiões distintas na grande ACBF, Associação Carlos Barbosa de Futsal. Prazer monstruoso, Paulo, te ter aqui conosco. Tenho certeza que para os associados também. Temos outras pessoas aqui, estou vendo já o Luciano Meneghetti, que está na área, o próprio Micuinho, o Edgar que eu ficava no pé dele há um tempo atrás e falava, tu é o Mucinha, tu é o discípulo do Mussalem, né, Edgar? Ficava ali brincando com ele, mas enfim, é um prazer para todos nós te ter aqui, Paulo, e sinta-se em casa aí e com certeza vai abrilhantar essa noite. Boa noite, Harrison, obrigado pelo convite. Boa noite aos amigos, alguns que eu tive a oportunidade de trabalhar. Boa noite ao professor Osvaldo. Nós havíamos conversado um pouquinho antes e agradecer as palavras que ele falou a meu respeito. E me coloco à disposição de passar para vocês a minha experiência nesses 40 e poucos anos vividos ao longo do nosso futsal e espero contribuir com todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Pessoal, nós temos durante tanto a aula do Osvaldo quanto do Mussalem, tá? Existem formas aí de interagir, ok? Uma é pelo chat, o Daniel Júnior está chegando aí na área. Uma é pelo chat aqui, então tem ali escrito bate-papo embaixo, clica ali, pode formular sua pergunta ou fazer um comentário, enfim. Dessa forma, tá? E tem a opção também, espero que esteja aparecendo para vocês, de levantar a mão, de assinar ali, né? Que se alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim, durante a fala pode fazer diretamente, ok? Mas a gente vai propiciar aí momentos chaves para que essas perguntas e respostas possam acontecer para não estar interrompendo a fala dos palestrantes, ok?
Professor Oswaldo, antes de começar a tua aula, eu vou fazer contigo, eu falei diferente. Pedir que você se apresente, tá? Um mini currículo aí de no máximo 5 minutos, tá? Da tua trajetória, desde graduação até agora, a tua área de atuação. Depois eu faço o mesmo com o Paulo Mussalem e a gente começa as aulas, beleza? Querido, eu queria quebrar o protocolo. Eu queria apresentar já nos slides, porque aí a gente já não perde tempo falando de mim, e lá durante o slide eu apresento um pouquinho quem é o professor Oswaldo, porque a gente não pode realmente perder o espaço do professor Paulo Mussalem para saber do professor. Perfeito. No slide então, eu apresento, tá bom? Vamos para a tua aula e depois eu passo aí o currículo do Mussalem e dou sequência na fala dele, ok? Eu estou tentando aqui compartilhar. Isso. Estamos compartilhando? Sim. Então, vamos agora aqui passar o slide. Ok. Pronto. Pronto. Meus amigos, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, porque para mim ele é quem é o responsável por tudo e, para mim, Paulo, ativa o som, Oswaldo. Ativa o som um instantinho aí, por favor. Tá sem som, Oswaldo. E agora, o som tá bem? Agora sim, agora sim. Então, desculpem, peço desculpa a vocês e vou recomeçar. Quem é professor Oswaldo? Professor Oswaldo, nada mais, nada menos, é uma pessoa igual a todos vocês. Um cara que teve uma vida dedicada ao futsal e nessa vida teve vitórias, derrotas, sucessos, fracassos, conquistas, alegrias e tristezas. Mas como grande base, posso afirmar a vocês que tive a alegria de ter o Campeonato Brasileiro que conquistamos. Aqui está o Davi Mendonça, Gabriel Mendonça, recebendo medalha de campeão brasileiro, e aqui esse mesmo rapaz, como treinador de futsal, campeão sergipano, adulto, meu filho, e eu pude ser campeão brasileiro com ele, e meus 2 filhos fazem educação física. Então, graças ao bom Deus, o futsal é minha vida, foi minha história de vida, consegui muito espaço e retorno dentro da minha pequena cidade, meu estado, Sergipe, mas tive grandes amigos, como Ferretti, Marcão, quando eu fiz o estágio Malve, e acabei aprendendo com todos eles. O Paulinho, daí da Paraíba, grande amigo nosso que está, e um abraço em todos. Não estamos aqui para falar do professor Oswaldo, mas eu estou aqui para falar de algo que realmente eu acredito. O futsal me deu muita coisa dentro de uma vida simples, e reconhecimento, e hoje sou professor do Instituto Federal de Sergipe desde 97, professor federal, e aí a estabilidade me tira do rol dos treinadores profissionais, porque a família, para mim, se tornou minha base. E comecei a construir conceitos do esporte como ferramenta para a felicidade. E o futsal, já demonstrei para vocês a minha paixão e a minha vida inteira, é sim uma ferramenta para a felicidade. Eu quero apresentar para vocês de que forma nós poderemos entender o futsal dessa maneira. 2020 foi um ano que parecia que estávamos num filme de terror. O mundo para, as ruas ficaram esvaziadas, a gente que nunca pensou em ver São Paulo desse jeito, e esse distanciamento, esse afastamento social fez com que nós, do futsal, parássemos as competições, criando incerteza, insegurança e muita infelicidade. Isso ocasionou um aumento muito grande das doenças de saúde mental. Se eu disser para vocês que em janeiro de 2020 nós tínhamos 9,1% da nossa população com ansiedade, imaginem hoje, estamos numa pandemia de doenças da saúde mental. Tudo isso ocasionado pela Covid-19. Todo o poder, toda a conquista, toda a fama, todo o dinheiro, um pequeno vírus, uma coisinha pequena, roda o mundo e para todos. Essa pequena coisinha fez com que hoje o mundo tenha mais de 111 milhões
de pessoas infectadas, com mais de 2.461.000 mortos. No Brasil, nós temos 10.168.000 pessoas infectadas, com 246.000 mortes. Tudo isso gera incerteza de como seguir a vida. Mas nós somos do esporte. E o esporte ensina que nós não podemos parar. Nós somos pessoas que temos que fazer e construir caminhos para tornar feliz a humanidade. E eu concordo com Gerard Figueras, que ele é o secretário-geral da Catalunha, na Espanha, e o principal defensor da Olimpíada em 2030 em Barcelona. Ele diz que o mundo será depois da pandemia. E o esporte é claramente a ferramenta para superar os efeitos para esta pandemia. Ele concorda que o esporte deve ser a espinha dorsal de recuperação emocional de nossa sociedade. Eu afirmo que ele está completamente correto. Não existe nenhuma outra ação escolar, social, que envolva todas as emoções vividas no ser humano, alegria, tristeza, sucesso, fracasso, inveja, admiração, orgulho, que o esporte traz, que o nosso futsal também. Mas o problema é que o esporte traz tanto o lado bom como o negativo. E para ele ser felicidade, eu tenho que ter o conhecimento pleno de como trabalhar esse esporte. E eu também afirmo que nós, no Brasil, tivemos uma evolução histórica um pouco limitada e equivocada, e que a gente precisa ampliar essa visão apenas conhecendo a maneira correta de como trabalhar com o desporto. Para isso, temos que conhecer os conceitos da maneira correta. Vamos dar umas pinceladas hoje. Vamos apresentar, se eu conheço o conceito e eu quero trabalhar com o esporte, eu sei como trabalhar com o meu futsal, eu tenho que conhecer, primeiro, o público-alvo que eu vou trabalhar. Para quem é? Meninos, meninas? Desporto de rendimento, formação de equipe? Cidadania, inclusão? O que eu vou trabalhar? Qual o público-alvo que eu quero? Depois disso, eu vou utilizar as ferramentas corretas para fazer com que essas pessoas tenham, sim, caminhos para a felicidade. E não para traumas, e não para coisas negativas que muitos de nós tivemos em nossa vida. Eu tenho plena certeza que o desporto é perfeito. O futsal é perfeito, se utilizado corretamente. O problema é a gente entender e saber trabalhar com ele da maneira correta. Mas de que esporte nós estamos falando? Do esporte que é para vencer a qualquer custo? Devemos usar o doping? Que devemos usar recursos que seja mais importante o resultado do que o processo? A felicidade está no final ou está no percurso? Essas reflexões, eu quero que vocês voltem no passado e lembrem de um momento que vocês tiveram triste enquanto criança. Talvez seja esse momento que o fez professor, hoje treinador, que você foi humilhado, chacotado, tiraram sarro, criaram bullying, ou porque não tinha coordenação, ou porque perdeu algo. Mas também lembrem que o esporte traz felicidades. Mas se ele for correto, ele não vai trazer coisas erradas. Eu vou saber aplicá-lo para trabalhar dessa forma. E falo mais a vocês. O desporto no Brasil, ele sofreu uma mudança conceitual muito grande. Nós, que somos dinossauros, somos da época que o esporte, na educação física, na escola, separava os aptos dos inaptos. Mas essa geração, a Lei Pelé, veio que todo mundo tem que fazer aula junto. E os conceitos vieram propiciando a isso. Só que os conceitos foram totalmente deixados de lado para a ocupação política das federações e confederações, que até então não tinha, porque era CBD, e através dessa briga política, nós não crescemos enquanto conceito pleno, ficamos limitados a um conceito. A Lei Pelé pode ter muitas falhas, mas eu afirmo, as 4 manifestações do desporto e os seus conceitos podem, sim, ser transformados da maneira correta, se interpretados corretamente. Quais são essas manifestações? Está na Lei Pelé. Desporto educacional,
desporto participação, desporto rendimento e desporto de formação. E aí vem um grande equívoco. Pela Lei Pelé estão as manifestações. Eu vou fazer uma pergunta a vocês e também vou responder, mas eu quero que primeiro vocês respondam na sua mente. Os Jogos Escolares de São Paulo, os Jogos Escolares Brasileiros, os Jogos Universitários, eles são competições características de qual manifestação esportiva? Educacional, participação, rendimento ou formação? Se ela é da escola, deve ser educacional. Aí é onde está o equívoco histórico do nosso desporto, do nosso futsal também, principalmente. Sou atleta, sou treinador, mas o grande equívoco é que o desporto educacional, ele tem em sua essência as aulas de educação física e as ações específicas da educação, do ensino dentro do âmbito escolar. Ele deve evitar a seletividade. Ele não pode selecionar os melhores para jogarem. Ele não pode ter a hipercompetitividade. Estou falando do desporto educacional. Ele tem que formar cidadania. O nosso futsal, as aulas de educação física têm que ser para fazer com que todos possam se incluir e se integrar. Não meninas para o queimado, meninos para o futsal. Todos vamos aprender o jogo, cooperação, oposição, espaço simultâneo, com a bola no pé. Vamos adaptar e construir regras para que eles possam participar. Mas isso não é invenção do professor Oswaldo, daqui de Sergipe. O selo UNICEF apresenta que o desporto educacional deve diversificar para incluir, permitir que todos participem juntos, com deficiência, sem deficiência, com coordenação motora, sem coordenação motora, que eles devem decidir juntos a forma de jogar e brincar, que eles devem aprender sobre o outro, assim aprendendo o que é empatia, trocar ideia, se conhecer, respeitando seus limites e suas possibilidades e aprendendo a identificar no outro seus limites e suas potencialidades, admirando e sendo respeitado. Liberdade com responsabilidade, entendendo que aquele espaço de jogo, ele é prazeroso não só para mim, mas para os outros. Então, eu tenho que preservá-lo para que o outro possa jogar. E acabando essa história de corpo e mente. Porque se o corpo sente, a mente vai ficar armazenando para o resto da vida. Somos um. Então, o desporto educacional deve sim ser trabalhado nas aulas de educação física. O desporto de participação. E aí veio o grande equívoco na nossa interpretação. O esporte da escola e o esporte na escola. O esporte ele é um só. O esporte de participação, ele está dentro da escola também, no recreio, nas horas vagas, e está fora. O esporte de participação, ele nada mais é, segundo a legislação de 88, que de modo voluntariado organizado com seus pares. Eu sou da época de jogar com fichinha de garrafa, fazendo golzinho com tênis, dentro da escola, e é o desporto de participação. A gente pode brincar também e direcionar esse trabalho. E ainda digo mais, meus amigos, o futsal é riquíssimo. E ainda digo mais, a falta de conhecimento de mexer com essas ferramentas tem feito que a gente tenha perdido o campo no espaço de atuação. Estávamos conversando antes, Paulo, que a gente não pode ser só professor do treinamento, a gente tem que ser empreendedor, a gente tem que entender que quem tem o domínio do futsal são os treinadores de futsal. E a gente pode trabalhar com o desporto como uma ferramenta para a felicidade. E o nosso futsal, os conceitos de jogo, de cooperação, oposição, espaço simultâneo com a bola no pé, como uma habilidade não técnica, as famosas soft skills, que são habilidades conhecidas nas grandes empresas para um novo produto do mercado de trabalho. Mas se vocês identificarem que criatividade, pensamento crítico, inteligência emocional, orientação para serviço, gestão de pessoas, isso acontece na prática do futsal? É evidente, na prática de qualquer esporte, e o nosso futsal também. Será que nós não podemos criar possibilidades de conceitos, de construção de produtos para vender nas empresas e fazer que, em vez de pagarem fora espaços de lazer, paguem aos nossos profissionais, que eles ensinem como trabalhar essas habilidades não técnicas para que a sua empresa se torne feliz e traga produtos que deem lucro, e o lucro traz felicidade, porque pessoas felizes trazem felicidade.
Mas a gente está muito preso ao desporto de rendimento, porque viemos do período da desportivização, valorização do atleta, formando ele e achando que a gente tem que ser campeão a qualquer custo. Mas isso não é culpa de ninguém, gente. Isso é um processo histórico do nosso país. Ninguém é culpado disso, nenhum professor que nos ensinou é culpado disso. Muito pelo contrário, todos nós estamos aprendendo e construindo novas realidades. E no Brasil, o desporto de rendimento, aí é que vem outra polêmica. Pela Lei Pelé, ele é caracterizado de modo não profissional e profissional. E de modo profissional, caracterizado por remuneração pactuada em contrato de trabalho. Não profissional, permitido incentivos de materiais e patrocínios. E aí, caros profissionais do futsal, pela Lei Pelé, o único esporte profissional no Brasil é o futebol. A Lei Pelé coloca que o futebol é um esporte profissional. O futsal eu falo daqui a pouco. Mas, seguindo a lei, o futebol é o único esporte profissional. E nós ficamos do modo não profissional, pela inexistência de contrato de trabalho com incentivos materiais de patrocínio. Lei 9.981, Lei Pelé. E como é que isso ocorre? Os jogos escolares que eu falei, eles são desporto de rendimento do modo não profissional. Porque quem ganha os jogos escolares nacionais? Quem ganha os jogos universitários? As universidades privadas. Mas por que eles ganham? Porque eles contratam os melhores atletas para participarem da competição. O meu filho Gabriel, que eu mostrei, eu não paguei escola para ele dos 10 até ele sair. Porque ele foi bolsista, mas o contrato de trabalho, ele teria que jogar futsal pela escola. Então, é o desporto de rendimento de modo não profissional. Mas isso é equivocado, professor? De maneira alguma. Isso deve ser incentivado, massificado, porque é essencial a formação do atleta na escola. O erro é reduzir a uma manifestação esportiva, que é essa. Temos que ter o conhecimento de usar as outras ferramentas para poder trabalhar. E o futsal, como é que fica nisso? O futsal, podemos caracterizar, conceito meu, futsal de alto rendimento e de rendimento. Porque o futsal de alto rendimento não é caracterizado conforme a Lei Pelé, mas são profissionais caracterizados pela comprovação do trabalho de atleta com entidade desportiva. E aí a gente tem o nosso advogado, que é um dos melhores do país, da nossa associação, que pode explicar muito bem isso. E vão através dos direitos, mas não da lei do desporto nacional. Mas nós somos e temos vida profissional. Eu não tenho essa oportunidade, porque eu preferi o serviço público da estabilidade. E não me arrependo, que me deu uma condição de vida e hoje poder estar aprendendo com vocês aqui. E o futsal de rendimento, que na escola temos que trabalhar o futsal de rendimento, treinamento, técnica, seleção de talentos, toda a prioridade de fazer com que nossos atletas sejam destaque e conquistem. Eu tive o prazer, Beto Pivô, o das canetas, foi meu aluno com 17 anos, Pita, Bebeto, que jogaram no Minas, outros atletas que passaram por mim e sabem que eu adoro a parte do rendimento, mas a gente tem que ter o conhecimento de trabalhar com os outros aspectos. E para provar que a gente não manda na lei e que o futebol é que manda nesse país e que a gente tem que tentar se associar, sim, à FIFA, pegar carona e nos profissionalizar, é criado em 2015 o desporto de formação. Vamos agora formar desportista. Equívoco e mentira. Foi criado o desporto de formação para segurar a garotada que, pela Lei Pelé, não tinha vínculo nenhum com os clubes de futebol que está aí em cima. Então, por causa deles, criou a Lei Profute, que criou um artigo que jogou para a Lei Pelé o desporto de formação. Mas eles não podiam dizer que estavam fazendo isso por causa do dinheiro do futebol. Então, eles ampliaram o conceito para formar uma aquisição inicial de conhecimentos desportivos, mas dá uma brecha para a gente construir possibilidades nos termos recreativos, competitivos e alta competição. Nós podemos formar desportistas, acabar com esse discurso de abnegados, porque a pessoa não se formou em educação física, mas tem muitos que fazem um desporto muito maior do que vários profissionais, porque eles se dedicam ao esporte, então eles não são abnegados, são desportistas. Então, o primeiro ponto é conhecer corretamente o desporto. Essa foi a apresentação. Mas, como eu posso trazer saúde? E que saúde nós estamos falando? A saúde que é não ter doença? Será que a saúde que quando surgiu lá pela OMS em 40, o pleno bem-estar físico, mental e social?
Algum de vocês tem pleno bem-estar físico, mental e social? Impossível. Todos têm alguma limitação e deficiência. Então, o conceito de saúde surgiu para a qualidade de vida. E hoje a gente pode ter um conceito de saúde muito maior. O pentágono da saúde, o modelo ideal de saúde é ter na base intelectual, social, física, emocional e na base, não é por acaso, espiritual, que não significa ser uma religião, mas ter um entendimento de amor, esperança, caridade, afeto. Porque dessa forma nós vamos viver de um mundo mais preocupado com o outro e sim de uma saúde melhor. Entretanto, não vivemos isoladamente no mundo. Nós temos que ter a saúde única. A nossa preocupação não pode ser só com a raça humana. Temos que estar preocupados com a segurança da saúde animal, da saúde ambiental, que é o tripé da nossa existência universal. Entendendo saúde, entendendo os conceitos do esporte, como eu posso me ousar a falar de felicidade em 2021. Vimos hoje o Harrison prestando homenagem pela perda. E quantos de nós tivemos amigos, familiares, que nós perdemos? E eu venho aqui falar de felicidade. Segundo Buda, felicidade em nossas vidas, a mudança é inevitável, a perda é inevitável. A felicidade reside na nossa adaptabilidade em sobreviver a tudo de ruim. Não sou eu, é Buda. A melhor maneira de ser feliz, então, é contribuir para a felicidade dos outros. Confúcio. Segundo Eclesiastes, descobrir que não há nada melhor para o homem que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Então, nós podemos ser felizes, sim. Nós podemos produzir felicidade com a ferramenta que Deus nos deu a capacidade de transformação. Mas, de que maneira eu posso fazer isso com o meu futsal? Futsal, uma ferramenta para a felicidade. Quando nós abordamos as soft skills e as habilidades não técnicas, eu gosto de citar o maior de todos os treinadores, não de futsal, mas de tudo, que passou na face da terra e que nos dá todos os ensinamentos e apenas modificam as palavras, constroem definições para valorizarem transformações, mudam conceitos, mas a essência vem do maior de todos os treinadores que passou por aqui. E o maior, são 3 apenas que eu vou apresentar. Amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou é o conceito básico da empatia. Se colocar no lugar do outro. Fazer com o outro o que gostaria que fizessem com você. Isso no futsal existe? Será que para vencer eu uso o extra-quadra de forma para vencer? Eu gostaria que fizessem isso comigo. Viram o vídeo que eu postei e que eu ia relatar aqui? Um tópico? Por que no Brasil a gente não consegue construir aquela realidade sem grandes questionamentos? Porque nós temos que vencer a qualquer custo para provar que somos mais do que alguém. Por que temos que ser mais do que o outro? Porque não podemos ser apenas iguais. Por que não podemos viver como Jesus viveu? Porque apesar de toda a força, todo o poder, ele respeitou as regras. Porque como líder, ele fala, levanta-te e anda. Mas como cidadão, ele vai e briga, expulsando do templo aqueles que não poderiam estar ali. E com toda a humildade do mundo, também foi lavar os pés dos seus discípulos, para mostrar que ninguém é melhor ou mais forte do que ninguém. E o principal, e que acontece muito no esporte, que a gente tem que corrigir através dos nossos exemplos. Sorrir como Jesus sorriu. O que significa isso, gente? Quanto de nós sorrimos daqueles que não têm habilidade motora na prática do nosso esporte? Na escola, tiramos bullying. Quando fazíamos nossos jogos internos, nós, que somos atletas, jogávamos. Os demais batiam palma.
Quando eles perdiam a bola, a culpa da derrota era deles. Eles não falaram nada, mas hoje eles são nossos colegas ensinando química, física, matemática, biologia, e na hora de distribuição do conteúdo da carga horária, eles não querem carga horária para educação física, porque nós, sem erro de ninguém, construímos situações negativas na melhor ferramenta de transformação da humanidade. O sorriso tem que ser puro e sincero, como o sorriso da criança. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito agradecido e fiquei muito nervoso pensando que não poderia conseguir passar a palestra. Temos 22 minutos, 23 minutos de palestra, mas eu não vou querer mais tempo, porque eu tive uma pequena palestra antes de começar a minha palestra. Os cabelos brancos, quando bem vividos, eles ensinam que a vida ela é muito mais do que o resultado que você adquire com o resultado esportivo. A base tem que ser, sim, a família. E o resultado ele virá naturalmente. Se não hoje, porque não é o tempo. E o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Eu queria agradecer, dizer que estou muito contente em estar aqui. E muito obrigado, Harrison, a todos que me deram esse espaço para poder dividir com vocês uma utopia de transformar o nosso futsal numa ferramenta para a felicidade. Agradeço. Maravilha, professor Oswaldo, parabéns. Parabéns, pedir um aplauso aí, mesmo que virtual, aí, pela apresentação do professor Oswaldo aí. Todos, parabéns aí pela apresentação, pela fala, colocação das palavras. Vou deixar aberto aí, se alguém, nós temos um espaço aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou iniciar. Nesse meio tempo aí, se alguém quiser ir formulando, seja pelo chat, ou se quiser fazer aqui diretamente, enfim, no tete-a-tete, à vontade. Professor Oswaldo, você acredita que, dentro da sua fala, é um conceito amplo, né? A gente sabe que, devido ao pouco tempo, né? Eu sei que você está preocupado aí também com a questão de respeitar o horário do Mussalem, isso é muito nobre, mas o conceito é muito amplo, mas eu vou me fixar em um deles, dentro das manifestações esportivas que a gente tem. O senhor acredita que algum dia nós poderemos chegar ou nos aproximar do modelo universitário americano, falando de esportes, de promover, de fomentar mais o esporte universitário no Brasil, não só falando do futsal, mas puxando, obviamente, sardinha para o nosso lado e oferecendo bolsas para atletas e colocando mais jovens nas universidades por meio do esporte? Eu vou ampliar a sua pergunta, Harrison. Porque quando a gente fala do modelo universitário americano, a gente está falando do desporto universitário de rendimento, e que vai continuar sendo formação de atleta apenas com esse conceito. Isso aí pode ocorrer a partir do crescimento do rendimento. Entretanto, o grande filão que eu vejo e a ocupação territorial dos profissionais de educação física, treinadores de futsal e pessoas que trabalham com isso gente, a gente está perdendo espaço para leigo. Se a gente for ver o campeonato de X1, que está rolando milhões aí de aposta, o campeonato de federação de society, e aí campeonato de participação com equipes de pote 10, 9, 8, 7, o nível técnico, isso é empregabilidade, isso é dinheiro. Então, o esporte universitário, ele vai continuar no ramo do desporto de rendimento. Ele pode crescer, mas ele só vai dar empregabilidade apenas ao desporto de rendimento. Nós temos, e o que ocorre? Uma política desportiva mais ampla, nós não devemos formar apenas praticantes e desportistas de rendimento. Nós devemos formar pessoas que gostem do esporte como um todo, porque nem todos serão atletas, mas poderão ser patrocinadores, torcedores, gestores, investidores, pessoas que acompanhem e que gostam e que botem o dinheiro para que o esporte aconteça. E aí sim o esporte universitário vai estar vingando, porque vai ter gente, eu não sou atleta, mas eu posso ser dirigente, eu não sou atleta, mas eu posso ser patrocinador, eu quero estar nesse meio, eu não tenho aquela aptidão motora, mas eu tenho um conhecimento teórico. Eu não preciso ser excluído, chamado de abnegado, e só o professor de educação física. Pelo amor de Deus, eu fui um guerreiro disso lá no passado, mas hoje eu entendo que nós temos que ampliar isso.
Porque se não são aqueles professores de escolinhas que fazem por amor e que são desportistas, quantos de nós não teríamos vivenciado o esporte? Então, a gente deve sim massificar o desporto universitário, mas deve mais ampliar os conceitos de esporte. Primeiro, aumenta o nosso mercado de trabalho, porque quem vai... Pensa uma empresa que quer melhorar as relações interpessoais para aumentar sua produtividade, está com problema de relacionamentos, e ela é uma empresa que tem dinheiro e pode alugar uma quadra de society, algo, ou de futsal, para colocar para jogar. Só que os colegas de trabalho saem, vão jogar pagando em outro lugar, e a empresa não faz isso. Ah, mas coloca para jogar, vão trocar murro, porque não tem o conceito. Não é só colocar para jogar, é colocar para jogar, construir regras e construir conceitos de acompanhamento que as pessoas passem a se respeitar. Hoje, para contratar nas grandes empresas, são feitos jogos e brincadeiras para que as pessoas identifiquem que, além do conhecimento técnico, quem é que tem a inteligência emocional de controlar sua emoção para tomar as decisões assertivas. E o esporte ensina isso, e ele produz isso. Então, se nós pudermos construir o futsal formando vencedores, amigo, nosso mercado de trabalho vai ampliar. Porque a gente pode chegar na empresa que tem um time e construir, não vamos só montar um time, não. Vamos montar um time, mas vamos construir ações paralelas para que os seus funcionários se identifiquem com o nosso time, se sintam felizes, pratiquem esporte, e aí sim, a nossa valorização não vai ser apenas o resultado do título, mas a satisfação pessoal e o aumento da linha de produção. E a gente está perdendo espaço para palestrantes que não têm a vivência e o sangue do esporte. E se a gente tem o esporte, a palestra e projetos que aproximem, é um mercado de trabalho que pode ser nosso. Produto exclusivo de quem vive, de quem sente e quem trabalha a química do esporte. Entendeu, Harrison? Deu para... Muito obrigado pela resposta. Algum colega gostaria de agregar algo dentro dessa resposta ou fazer alguma pergunta para o professor Osvaldo? Basta abrir o microfone aí e se manifestar, fiquem à vontade. Bom, enquanto o pessoal está meio tímido aí, né? É porque é muita filosofia. Mas, gente, eu sou treinador maluco. Quem me conhece, Paulinho Mendonça me conhece, alguns me conhecem. Eu sou treinador muito briguento, vou para cima, troco, já fiz muita coisa, mas a vida vai nos ensinando. Então, a gente vai aprendendo com as derrotas e com as vitórias. Então, não pense que ninguém é melhor do que ninguém, não, muito pelo contrário. Eu estou aqui aprendendo, tenha certeza disso. Professor Osvaldo, você por acaso é o Lisca doido do futsal, não? Cara, já que você falou que é maluco, vai para briga? Já fui, sim, já tive no Minas Tênis e gritando de lá de cima, jogando a primeira Taça Brasil na época de Rogério, foi contra... Não, eu peguei uma chave fraca, eu peguei a Umbra de PC e o Minas de Miltinho. Aí o jogo foi 6-5, eu com o Sergipe indo lá com confiança. E nesse ano, a Umbra de PC foi campeã da Liga e o Minas de Miltinho campeão da Taça Brasil invicto. Então pegou duas mãos. A gente gritou, duas coisinhas leves. E a primeira Taça Brasil que foi, tem um pouco tempo isso. Então, mas a vida nos ensina e a gente vai aprendendo com as vitórias e as derrotas. Perfeito, professor. Gostaria de fazer um relato, vou tentar ser breve aqui, de uma experiência que eu vivi ano passado. Tem um pouco a ver com o tema aí, porque para mim foi um tapa na cara no modo em como eu enxergava futsal. Tá? Mais ou menos nesse período, lá pós-carnaval, no ano passado, eu fui convidado por uma empresa australiana chamada Futsal Oz. O Flávio Barcelos está aqui, acho que conhece bem essa empresa. É de um australiano, né, que é o Peter Pactimus, mas eu fui convidado por meio do André Caro, que é conhecido no meio como o The Doctor, está treinando o Al Nassr junto com o Rafael Fogageiro, lá em Dubai. E o André, ele é casado com uma australiana, vive lá há muito tempo. E eu fiquei bem chocado com o que eu vi lá, chocado no bom sentido, tá? Uma forma totalmente diferente de fazer futsal, que talvez possa inspirar alguém que esteja numa praça que se vê longe de uma liga nacional, se vê longe de um estadual forte. Lá funciona da seguinte maneira, essa empresa, praticamente, num grande resumo, o Peter, ele é o dono da bola, ele é o dono da quadra, ele é o dono do campeonato e ele faz acontecer. São 3 instalações, agora até fecharam algumas, ele está com uma só devido à pandemia, porque pagando aluguel e tal,
mas se eu não me engano, 6 quadras, mais 4, eram de 16 a 18 quadras, contando as 3 instalações, onde das 4 da tarde até meia-noite, 1 da manhã, o couro come em todas as quadras lotadas. Então, ele promove campeonatos, ele faz o papel de federação num campeonato privado, que tem desde os campeonatos, que seria o Vitória Series, que é da região de Vitória lá, que seria a competição do mais alto nível da região, passando por ligas que eles chamam de sociais, que é literalmente o grupo de amigos. Ele organizou a pelada, então a pelada ela é em forma de competição uniformizada, com transmissão da TV. Ele criou um canal próprio, onde tem um aplicativo, transmite pelo Facebook, transmite por esse aplicativo. Então é um negócio assim espetacular, espetacular. Eu fiquei impressionado com o que eu vi lá. Tem ligas sociais mistas, onde jogam 2 homens e 2 mulheres ao mesmo tempo na quadra. Aí se criaram ligas de comunidade, porque na Austrália, principalmente tratando de Melbourne, onde é essa empresa, um lugar muito cosmopolita, então tem o grupo dos indianos que jogam juntos, tem o grupo dos chineses que vivem lá. Então é uma forma totalmente diferente. A gente está acostumado a ter uma federação que comanda, né? Sim, E organiza a competição, ou ter a escola que comanda os jogos escolar, não. Ele assumiu todo esse papel, obviamente que ele ganha dinheiro com isso, de uma forma muito inteligente, mas o que eu vi lá, realmente eu fiquei bem impressionado. Então, uma outra maneira também de se enxergar que o futsal pode proporcionar aí, principalmente para esses centros no Brasil, né, que a gente tem dimensões continentais aí, daqui a pouco de estar fomentando uma outra maneira de se fazer futsal, sem estar dependendo da Confederação Brasileira, da Liga Paraná, da Federação Gaúcha, enfim. Eu achei interessante colocar esse relato aí. Esse seu relato, ele apresenta o que eu te falei, porque aqui tem o Campeonato Society FF, é um show, é transmitido os jogos, é filmado, aí a pessoa quer felicidade, o que é felicidade? Momentos que ele não vai esquecer e que vai mostrar para os amigos tomando sua cervejinha na brincadeira. Gente, somos normais, a gente quer a resenha, a gente quer a brincadeira, eu jogo botão, eu tiro onda, eu sou igual a todo mundo e legal, e muito doidão também. Mas todo mundo quer isso no seu esporte. Aí você vai lá com sua barriguinha grande, jogar no meio do colega, aí tem um pote 10, que é o pior de todos, mas todo time tem que ter um pote 10. Então vai ter um ruim em todo time, tem que ter um pote 9, pote 8, pote 7. O pessoal paga, tem lista de espera de 600 pessoas. O cara paga 600 conto no ano para estar jogando pelada. Aí tira a camisa, você está me devolvendo a esperança de jogar, hein? É isso que eu estou te falando. Está alimentando um sonho aí. E você não pagaria? Pagaria. Eu vou jogar de goleiro. Eu paguei, eu vou jogar de goleiro. Isso é um negócio. Agora está na mão de quem? Está na mão dos leigos. Está na mão não de professor de educação física, mas de empreendedores, de pessoas inteligentes que têm o dinheiro, que compraram o espaço, que empolgaram os outros, que estão pagando, e os profissionais, todos entendedores, estão se matando para ganhar pouco como treinador e não estão criando essas possibilidades de negócio, porque não tem o conceito do desporto de uma maneira mais ampla. Acho que o desporto é só ser campeão. É ser campeão no desporto de rendimento. E vocês viram minha vida toda nas fotos que eu coloquei. Tanto é que ali está meu filho como treinador campeão sergipano. Adulto e melhor treinador do ano passado. Você fazer um garoto que cresceu desde 90, vendo e se tornar professor, treinador e ser renomado, é um prazer. Mas não significa dizer que o esporte que eu aprendi seja só isso. Eu trabalho com voleibol sentado. O presidente da Confederação Brasileira de Voleibol Sentado foi meu atleta de voleibol sentado aqui no Instituto Federal. Vai para a Paralimpíada com as 2 modalidades. Eu treinei basquete e cadeira de roda. Porque quando eu perdi uma final de futsal e eu era humilhado, porque é humilhante quando as pessoas querem te humilhar, aí eu ia dar meu treino de basquete e via aquela alegria daquelas pessoas e olhava, porra, tu não pode dizer que tu é infeliz porque perdeu um campeonato. Toma vergonha na tua cara, seja feliz, olha para eles são felizes. Então, a gente tem que ampliar o nosso conceito de felicidade e produzir essa felicidade para outras pessoas. E se a gente tiver esse conceito, cara, aquilo que eu passei naquele vídeo, nós não fazemos parte dessa geração, mas nossos filhos, netos, se mudarmos o conceito, vão poder fazer. Na primeira vez que eu trabalhei música, desculpa eu passar, mas isso aqui é muito, muito rico. Quando eu comecei a trabalhar com basquete e cadeira de roda, meu filho Davi, que é o treinador, sentou numa cadeira de roda e minha esposa entrou na hora. Estou falando de 90, gente. Olha, lá atrás. Estou falando de muito tempo atrás, de 98. De 98, pronto, exatamente isso. Aí minha esposa entrou no ginásio, meu filho estava na cadeira de roda. Não, saia daí.
por acaso vai pegar a doença porque está convivendo com? Esse meu filho Gabriel, a gente já fez um evento, olha o crescimento nosso de pessoas, que meu filho desfilou com o voleibol sentado, levando a bandeira e honrando eles. Esse Gabriel, que é professor, ele vai conviver e vai ser um profissional melhor do que o outro. Vamos formar pessoas melhores. Nós somos capazes disso. E o futsal é a maior arma que entra em todas as escolas. Nós não precisamos de ninguém. Basta 2 pedaços de coco, uma bola, e a gente bota para jogar. E os conceitos de esporte, de respeito, de amor, de disciplina, de soft skills, a gente vai produzir. E nós seremos os competentes para fazer isso. E não apenas os empreendedores que, com a habilidade, estão ganhando dinheiro. E nós estamos lutando para pegar o melhor time de futsal e para ganhar. Porque se não ganhar, vai trocar. Temos que continuar isso, mas vamos agregar mais conhecimento à nossa área de atuação. Essa é a minha proposta de fazer com que a gente amplie as nossas ações dentro do futsal.